Era 16 de novembro de 1996 e Harold James Nicholson estava atravessando o asfalto no Aeroporto Internacional de Dulles. Sua bolsa de câmera pendurada no ombro, ele era o chefe de divisão no Centro de Contra-Terrorismo, sediado na sede da CIA em Langley, Virgínia. Na bolsa havia 10 rolos de filme não revelados com segredos dos Estados Unidos. Ele estava embarcando em um voo para a Suíça, onde oficiais da inteligência russa o aguardavam para pagá-lo por trair seu próprio país. O que Nicholson não sabia era que agentes do FBI estavam se aproximando de todos os lados. Quando ele se aproximou das escadas da aeronave, a armadilha foi acionada. Os agentes o cercaram e, naquele momento, eles tinham em suas mãos o oficial da CIA de mais alta patente já pego espionando para uma potência estrangeira. Mas essa prisão não foi o fim da história de traição de Jim Nicholson. Na verdade, foi apenas o começo. Harold James Jim Nicholson foi realmente um filho da Guerra Fria. Ele nasceu em 17 de novembro de 1950, um dia após o presidente dos Estados Unidos da América, Harry Truman, declarar emergência nacional, devido à Guerra da Coreia e à ameaça percebida da expansão comunista. Sua infância em Woodburn, Oregon, foi profundamente imersa na cultura militar e de inteligência. Seu pai biológico saiu de casa quando ele era jovem e sua mãe, ex-criptógrafa do exército, se casou de novo. Marvin Nick Nicholson, oficial de carreira da Força Aérea, adotou Jim formalmente aos 7 anos. 1957 foi o ano em que a União Soviética lançou seu satélite Sputnik. Aquela esfera metálica, circulando a Terra a cada 90 minutos, foi um triunfo científico que demonstrou o potencial de Moscou para entregar destruição nuclear ao solo americano. Pelos próximos 12 anos, as bases da Força Aérea se tornaram os playgrounds de Jim, e o medo existencial da América virou o pano de fundo diário dele. A família Nicholson nunca ficava muito tempo em um lugar. A criação dele foi transitória. A família se mudava constantemente a cada mudança de base do padrasto dele. Esse estilo de vida dificultava ao garoto tímido formar amizades duradouras. Ele sempre era um novato, precisando se adaptar a novas escolas, rostos e lugares. Jim encontrou consolo nos livros. Na base aérea de Edwards, no deserto de Mojave, na Califórnia, o jovem Jim se mergulhou em ficção de espionagem, de James Bond a Napoleão Solo e até o atrapalhado Maxwell Smart. Ele admirava homens retratados como capazes de mudar a história e ainda parecer legais. Jim Nicholson passou seus anos formativos do ensino médio na Desert High School, na base aérea de Edwards, antes de se formar na Novato High School, na Califórnia, em 1969. Esse foi o auge da Guerra do Vietnã e dos protestos contra a guerra. O escândalo de Watergate abalou a confiança dos americanos em seus líderes. Jim recusou-se a participar de um grande protesto sentado contra a Guerra do Vietnã em sua escola. Com sangue militar já correndo em suas veias, Jim escolheu a lealdade à autoridade em vez da rebelião popular. Na Universidade Estadual de Oregon, Jim se matriculou no corpo de treinamento de oficiais da reserva. Ele parecia destinado a seguir a tradição militar da família. No início de 1973, ele conheceu uma jovem chamada Laura Sue Cooper, conhecida como Lori. Uma piada atrevida durante a pesagem antes do treino de esgrima e uma resposta flertante com um soco no braço. Mais tarde, o casal estava apaixonado. Jim pediu Lori em casamento menos de uma semana depois do primeiro encontro, e Lori disse sim sem hesitar. O casamento deles em 10 de junho de 1973 seria um ótimo cartaz de recrutamento militar. Lori vestia branco, enquanto Jim exibia com orgulho seu uniforme de gala do exército após se formar em terceiro na turma. Com o Vietnã chegando ao fim e nenhuma guerra restando para lutar, Jim voltou sua atenção para a inteligência militar. Para Jim, o inimigo podia estar oculto, mas a missão continuava a mesma: derrotar o comunismo onde quer que ameaçasse os interesses americanos. Em Fort Devens, Jim foi apresentado à decifração de códigos e logo teve seu talento reconhecido pelos superiores.
Em 1975, ele seguia para Okinawa, no Japão, onde a Agência de Segurança do Exército monitorava atividades comunistas na Ásia. Essa era uma missão dos sonhos para Jim. Trabalho de inteligência de verdade contra os inimigos dos Estados Unidos. Para Lori, foi o começo de uma lenta descida para o ressentimento e o isolamento. Ela havia abandonado sua própria faculdade para seguir a carreira do marido e logo desenvolveu desprezo pelo papel de esposa de oficial que esperavam que ela desempenhasse. Em Okinawa, a fama de Jim só cresceu. Promoções eram frequentes, recomendações aumentavam, e ele fez mestrado em aconselhamento enquanto atuava à noite como conselheiro voluntário para famílias militares. O sucesso trouxe arrogância e a ambição causou negligência. Lori via o marido sumir no trabalho e só surgir em eventos sociais obrigatórios, onde ela se sentia invisível e inútil. O ponto de ruptura foi quando Jim concluiu o mestrado antes de Lori terminar o bacharelado interrompido, quando ela demonstrou interesse em voltar a estudar. Uma discussão se seguiu, que acabou virando uma briga sobre infidelidade, com ambos os lados acusando o outro de traição. O casamento deles começava a ruir, mas o exército tinha outros planos para Jim Nicholson. Nicholson foi nomeado segundo tenente no exército e, por um tempo, tudo parecia estar indo conforme o planejado. Ele se destacou, tornando-se capitão e comandando uma companhia na renomada 101ª Divisão Aerotransportada do Exército dos Estados Unidos da América, as Águias Gritantes. Seu treinamento em criptografia garantiu-lhe um cargo na inteligência do Exército, inserindo-o no aparato de segurança nacional. O problema era que seu sucesso profissional continuava em conflito com sua vida doméstica. Lori seguia muito infeliz com as constantes mudanças da vida militar. Após o nascimento de Jeremias, em 1978, Jim finalmente aceitou se demitir do exército. Ele comprou um terno risca de giz caro e enviou seu currículo para empresas nos Estados Unidos da América. A família Nicholson mudou-se para Kansas City, onde Jim começou a trabalhar na Hallmark Cards. Ele se tornou mormon e deixou a barba crescer. A transição para a vida civil foi um fracasso. Depois de um ano fazendo velas decorativas para a classe média americana, ele estava profundamente entediado. A realidade mundana de sua nova vida não combinava com alguém que sonhava em crescer e se tornar James Bond. Venha G.I. Joe. Jim Nicholson estava desesperado para trabalhar na CIA, mas o momento de sua primeira candidatura foi inoportuno. No fim dos anos 1970, sob Stansfield Turner, a agência cortou mais de 800 empregos no chamado Massacre do Halloween, na esteira da redução das tensões da Guerra Fria. Mas o mundo estava mudando. Forças soviéticas invadiram o Afeganistão, e Moscou apoiava insurgentes comunistas na Nicarágua. A América voltou a precisar de espiões, e no início de 1980, a CIA começou a reconstruir sua rede de inteligência humana. Jim voou para o leste para sua entrevista e, quando voltou para Kansas City, mal conseguia conter sua empolgação. Ele havia realizado seu sonho de vida. A CIA o havia aceitado. No dia 20 de outubro de 1980, Jim Nicholson ingressou na CIA, tornando-se um oficial de operações. 2 semanas depois, Ronald Reagan venceu a presidência e garantiu recursos para a CIA atuar na Guerra Fria globalmente. Em 1981, Jim Nicholson ingressou no programa de treinamento clandestino de elite da CIA em Camp Peary, Virgínia, conhecida como A Fazenda. Lá, ele teve treinamento paramilitar em paraquedismo, armas e explosivos. Finalmente, Jim Nicholson estava exatamente onde sempre sonhou em estar. Enquanto ele treinava, Lori deu à luz a segunda filha deles, chamada Star. Lori já estava experimentando a solidão de um relacionamento à distância com a CIA. Frequentemente se sentia como mãe solteira. Devido à agenda de treinamentos do Jim e ao sigilo sobre seu trabalho, as tensões que surgiram durante o tempo dele no exército estavam começando a voltar. Os anos 1980 marcaram o fim da Guerra Fria, e para um oficial da CIA como Jim Nicholson, era o momento ideal para construir sua carreira. Jim participou de várias missões no exterior, focadas em operações contra os serviços de inteligência da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e, após sua queda em 1991, da Federação Russa.
Suas missões o levaram pelo mundo: Manila, 82-85, Bangkok, 85-87 e Tóquio, 87-89. Ele manteve contatos autorizados com oficiais soviéticos-alvo, aprimorando suas habilidades como oficial de caso na linha de frente da Guerra Fria. Seus dias de trabalho frequentemente se prolongavam até a noite em bares e boates, onde buscava novos contatos. Jim achou o trabalho durante sua primeira missão em Manila fascinante. Operações de espionagem reais com consequências reais. Ele foi apelidado de Batman por sua tendência de se misturar às multidões de manifestantes que lotavam as ruas de Manila. Ele se orgulhava de ser visto como o cruzado encapuzado da estação, mas seu estilo de vida e dedicação ao trabalho prejudicavam sua família. A comunidade de expatriados de Manila oferecia muitas oportunidades para um ambicioso agente da CIA fazer contatos, socializar e desaparecer por horas a fio. Rumores sobre a infidelidade de Jim começaram a circular dentro da estação da CIA. Lori confrontou Jim depois que a empregada deles admitiu um caso, chegando a dizer que estava grávida como resultado. Jim negou tudo. Em julho de 1984, nasceu o terceiro filho, Nathan. Ninguém poderia ter antecipado o papel que Nathan teria mais tarde na vida dupla do pai. Pouco depois, a família se mudou para Bangkok, onde Jim praticamente desapareceu. A missão dele exigia que ele morasse em uma casa da CIA a mais de 200 quilômetros da família. Lá, ele monitorou campos de refugiados na fronteira entre Tailândia e Camboja. Ele deveria voltar para Bangkok 4 dias a cada 2 semanas, mas passou a se ausentar por períodos cada vez maiores, chegando a meses. Durante esse período, Jim se apaixonou por sua jovem e bela intérprete tailandesa. O auge da carreira de Nicholson veio em 1990, quando ele foi nomeado chefe da estação da CIA em Bucareste, Romênia. Um chefe de estação é essencialmente o principal espião em qualquer país. Eles supervisionam operações de inteligência, gerenciam relações com governos locais e reportam diretamente à sede da CIA em Langley. Esse novo cargo sênior colocou Nicholson no caminho para um dia ser promovido ao serviço executivo sênior. Mas mesmo no auge do seu sucesso profissional, sinais de alerta começaram a aparecer. Seu estilo de vida, workaholic e problemas pessoais crescentes começaram a causar preocupação. Lori também foi acusada de infidelidade ao começar um romance com um homem local em Bucareste, a quem ajudava a ensinar inglês. Em 1992, a vida pessoal de Jim Nicholson desmoronava. Sua família mudou 21 vezes em 23 anos, o que pressionou muito sua esposa e 3 filhos. Junte-se à infidelidade dos dois, e o casamento implodiu rapidamente. Lori retornou aos Estados Unidos e pediu o divórcio, começando uma amarga e cara disputa pela guarda dos filhos. Jim recebeu a guarda das crianças com base no fato de que ele tinha um emprego estável. O timing disso não poderia ser pior para Jim. Isso coincidiu com sua missão em 1992 como vice-chefe da estação em Kuala Lumpur, Malásia. Ele enfrentava pressões financeiras da pensão, era pai solteiro de 3 filhos no exterior e pagava honorários advocatícios caros. Além disso, Nicholson foi descrito por sua ex-esposa como alguém com gostos refinados, mas com um orçamento apertado. E isso era verdade. Jim Nicholson desejava o estilo de vida de um homem rico, mas seu salário público não permitia. Mesmo assim, ele achava irresistível o apelo dos gadgets e luxos. De TVs, computadores e videogames a ternos sob medida e seu famoso relógio Rolex prateado. Ele gastava mais do que podia. Foi a pressão financeira e o desejo por riqueza material que, no fim das contas, levaram Jim Nicholson à espionagem. Muita coisa estava acontecendo no mundo da inteligência americana em 1994. Naquele ano, a CIA havia sido abalada pela pior traição de sua história, talvez até hoje. Eldridge Ames, um veterano de 31 anos da CIA, foi preso em fevereiro daquele ano e se declarou culpado 2 meses depois de espionar para a União Soviética e para a Rússia. Ao todo, ele espionou por 9 anos e recebeu $25 milhões por seus esforços. Sua traição foi desastrosa para a agência, levando ao comprometimento de quase todos os principais ativos da CIA contra os soviéticos.
Ao menos 10 pessoas que ele comprometeu foram executadas. O caso Ames expôs o que um relatório do Senado chamou de negligência grave dentro da CIA, revelando uma cultura tão isolada e confiante que era incapaz de imaginar a possibilidade de um infiltrado em suas próprias fileiras, mesmo um tão desajeitado e evidente quanto Ames. A agência estava em caos. Mas onde outros viam uma lição de advertência, Jim Nicholson via algo completamente diferente. Em junho de 1994, poucas semanas após Ames ser condenado à prisão perpétua, Jim Nicholson começou a conspirar. Com o máximo de cinismo, ele calculou que, com Ames fora de cena, o Serviço de Inteligência Estrangeira da Rússia, ou Serviço de Inteligência Estrangeira da Rússia, poderia estar à procura de outro informante altamente pago dentro da CIA. Jim Nicholson sabia que a traição de Ames causou mortes e devastou as operações de inteligência dos Estados Unidos da América. No entanto, esse conhecimento não foi suficiente para superar sua ganância e o crescente sentimento de desilusão. Jim se convenceu de que a Rússia não era mais o bicho-papão da era soviética. Era apenas uma democracia em dificuldades, tentando encontrar seu lugar no mundo pós-Guerra Fria. Com certeza, ele pensou que ninguém seria prejudicado por ele, ganhando um dinheiro extra por fora, vendendo segredos, não é? Jim Nicholson cruzou o Rubicão em junho de 1994. Seu primeiro ato de traição foi uma abordagem ousada. Como vice-chefe da estação em Kuala Lumpur, Nicholson esteve em uma reunião com Yuri Vlasov, oficial do Serviço de Inteligência Estrangeira da Rússia russo. A reunião foi autorizada pela CIA como parte de suas funções para avaliar e possivelmente recrutar oficiais de inteligência estrangeiros. Para Jim Nicholson, essa reunião era aparentemente apenas mais um compromisso de trabalho. Em vez de recrutar para os Estados Unidos da América, ele ofereceu seus próprios serviços à Rússia, deixando claro que queria dinheiro em troca. Reunido em uma sala segura na embaixada russa, ele disse a Vlasov que sua missão na Malásia estava prestes a terminar, e, citando as despesas crescentes com seu divórcio e a batalha pela custódia, ele pediu $25 mil. O oficial do Serviço de Inteligência Estrangeira da Rússia russo ficou desconfiado, receoso de que a oferta pudesse ser uma armadilha criada para pegá-lo. Ele perguntou com ceticismo que tipo de informação Nicholson achava que poderia fornecer, uma pergunta para a qual o futuro espião já estava preparado. Nicholson imediatamente entregou as identidades de pelo menos uma dúzia de agentes da CIA em Kuala Lumpur. Mas isso era só coisa pequena. Nicholson explicou que, em sua próxima missão, ele voltaria para os Estados Unidos, onde seria instrutor na fazenda, o centro de treinamento secreto da CIA, por onde ele mesmo se formou. Lá, ele teria acesso às identidades reais de centenas de trainees da CIA. Muitos desses homens e mulheres seriam enviados ao exterior, inclusive para espionar a Rússia. Depois disso, não havia mais o que dizer. Para Vlasov, recrutar o vice-chefe da estação americana seria um grande feito de inteligência para os russos e impulsionaria sua carreira. Uma semana depois, Nicholson reencontrou Vlasov na embaixada russa. Ele recebeu $25 mil em notas de $100 novinhas, com a garantia de que Moscou estava guardando mais $75 mil para serem pagos a ele no futuro. Nicholson combinou um encontro secreto com seu novo contato em Nova Delhi e recebeu um endereço de caixa postal em Harare, Zimbábue, para futuras comunicações. Sua fotografia foi tirada para fins de identificação, e seu contato poderia reconhecê-lo pelo Rolex em seu pulso direito. Em 30 de junho de 1994, um dia após seu último encontro relatado com o agente do Serviço de Inteligência Estrangeira da Rússia, uma transferência eletrônica de $12 mil americanos foi registrada em sua conta poupança da Selco Credit Union no Oregon. Assim, a linha havia sido cruzada. Jim Nicholson estava trabalhando como agente duplo para os russos. No fim de 1994, a missão de Jim Nicholson no exterior terminou, e ele voltou aos Estados Unidos, mudando-se para Campery com seus 3 filhos. Em seu novo papel como instrutor no centro de treinamento clandestino da CIA, a Fazenda, ele era responsável, em parte, pelos ativos mais preciosos da CIA, seu futuro. Como agente duplo recém-formado e traidor,
Ele via isso como sua mina de ouro pessoal. Ele tinha acesso legítimo aos arquivos completos de pessoal, dados biográficos detalhados e futuras designações de cada novo oficial de operações da CIA. Nas turmas de treinamento de 1994, 95 e 96, anualmente a CIA recruta e treina novos oficiais de operações. Esses serão os futuros espiões dos Estados Unidos da América que passarão suas carreiras em locais perigosos, roubando segredos e protegendo a segurança nacional. As identidades deles são dos segredos mais bem guardados do governo, e Jim Nicholson tinha acesso a isso. Jim Nicholson tinha como função ensinar técnicas de espionagem. A ironia é que ele estava ensinando seus recrutas a evitar exatamente as armadilhas que ele mesmo ajudava a preparar para eles. A técnica de espionagem de Jim Nicholson era sofisticada e calculista, usando as próprias ferramentas da agência contra eles. Ele usou uma câmera de alta resolução escondida de uma pasta do escritório de serviços técnicos da CIA para fotografar documentos confidenciais em seu escritório. Ele também usava um notebook pessoal para digitar e armazenar resumos de informações confidenciais. Ele roubou relatórios sobre a política externa dos Estados Unidos da América, cabos confidenciais, e, sobretudo, os desdobramentos da inteligência de Eldridge Ames. Isso seria valioso para o Serviço de Inteligência Estrangeira da Rússia ao avaliar como seu antigo espião foi capturado. Jim Nicholson usava o sistema dos Correios dos Estados Unidos da América para se comunicar com seus contatos, enviando cartões postais para caixas postais estrangeiras. Esses cartões postais, assinados como Neville Aries Treaty, traziam mensagens codificadas sobre suas missões e viagens. A escolha do pseudônimo é curiosa. Lytton Street era um famoso biógrafo britânico e membro do grupo Bloomsbury, conhecido por sua inteligência e estilo de vida não convencional. Dezembro de 1994 encontrou Jim posando como turista no saguão do hotel La Meridian, em Nova Delhi. Ele carregava uma sacola e usava o Rolex no pulso direito. Quando Sergei Polyakov se aproximou e falou sua parte, Jim entregou a sacola em silêncio. Naquela noite, um carro o levou a um escritório comercial, onde Polyakov e colegas o aguardavam. A sacola tinha dossiês de estagiários de carreira impressos por Jim. Os nomes reais, históricos e futuras designações da próxima geração de espiões dos Estados Unidos. Em troca, Polyakov lhe entregou um pacote de papel pardo contendo $50 mil em dinheiro. Nos dias seguintes, Polyakov e sua equipe treinaram Jim sobre como enganar os testes de polígrafo que todo agente da CIA enfrentava. Com frequência, ensinaram-lhe técnicas de respiração e exercícios mentais para disfarçar mentiras sem recorrer a drogas. Ele também deveria comprar um laptop específico, um Toshiba Satellite, rodando o Windows 31 para que pudesse baixar arquivos para disquetes e criptografá-los, minimizando suas chances de ser pego com documentos físicos. Jim Nicholson provavelmente sentiu que havia alcançado o topo, vivendo sua fantasia de espião e ganhando mais dinheiro do que jamais vira. Mas nem tudo eram flores. Em 1995, as reformas pós-AIMS começaram a apertar. A comunidade de inteligência adotou novas medidas de segurança, aumentando os testes de polígrafo e o monitoramento financeiro. Para Jim Nicholson, isso criou um problema. Em outubro e dezembro de 1995, Nicholson fez exames periódicos de polígrafo e, mesmo treinado pelo Serviço de Inteligência Estrangeira da Rússia, acabou falhando. Os testes indicaram engano em resposta a duas perguntas-chave. Você está escondendo envolvimento com um serviço de inteligência estrangeiro? E você teve contato não autorizado com um serviço de inteligência estrangeiro? O examinador da CIA notou que Nicholson usava contramedidas clássicas, como respirar fundo nas perguntas de controle, tentando manipular os resultados de forma desajeitada. Na era pré-AIMS, um polígrafo reprovado poderia ter sido ignorado ou justificado. Naquela época, qualquer suspeita de engano por um oficial sênior de inteligência já levava a equipe de contra-inteligência do FBI em Washington a abrir investigação. O FBI já suspeitava que havia outro agente duplo sênior dentro dos quadros da CIA. Alguns meses antes, em 1994, a CIA havia recebido uma denúncia
de uma de suas fontes russas de que havia um homem da agência vendendo segredos para o Serviço de Inteligência Estrangeira da Rússia. A fonte disse que o agente duplo trabalhou na Ásia, esteve no Oriente Médio e falava outra língua, mas não sabia seu nome. Foi o teste de polígrafo fracassado que permitiu à CIA começar a ligar os pontos, e então eles tiveram um impulso para investigar. Nicholson. A análise dos registros financeiros de Jim Nicholson mostrou grandes depósitos em dinheiro, sem explicação, coincidindo com suas viagens pessoais ao exterior. Isso incluía um depósito de $61 mil em uma conta bancária suíça. Mentiras nas perguntas de segurança e riqueza repentina eram a marca clássica de um agente duplo. Como resposta, FBI e CIA formaram uma força-tarefa conjunta, demonstrando cooperação inédita entre as agências. O presidente dos Estados Unidos havia determinado isso. Após o caso Ames, mandados de vigilância foram emitidos e os caçadores estavam em ação. O que se seguiu foi uma verdadeira aula de investigação de contra-inteligência. Jim planejou uma viagem para Singapura em abril de 1996. O motivo oficial da viagem que ele teve que informar era férias e assuntos pessoais. Isso gerou intenso debate no novo aparato de contra-inteligência do FBI e CIA. As duas agências sabiam que Singapura era a base da Serviço de Inteligência Estrangeira da Rússia e, se Jim fosse espião russo, provavelmente faria contato ali. Rich Smiley, o chefe da estação da CIA em Singapura e ex-colega de Jim em Manila, recomendou envolver o Departamento de Segurança Interna de Singapura, argumentando que agentes americanos em cada esquina chamariam a atenção demais. Foi decidido que a viagem seria permitida, e agentes de inteligência de Singapura seguiram Jim desde o momento em que ele chegou. Ele seguiu rapidamente uma rota de detecção de vigilância chamada Dry Cleaning, confirmando as piores suspeitas dos investigadores sobre suas intenções. Eles o viram entrar em um carro com placas diplomáticas russas e ir direto para a embaixada da Rússia na 50 e 1 Nassim Road. Smiley recebeu uma ligação urgente do ISD. Nicholson está com os russos agora. A notícia eletrizou o posto de comando do FBI CIA lá em Langley. O principal suspeito confirmou a culpa ao entrar na embaixada russa. Jim Nicholson saiu carregando uma sacola plástica que depois foi determinado conter $50 mil em dinheiro. Ao almoçar com Jim mais tarde, Smiley ganhou uma estatueta de Buda sorridente que depois suspeitou ser um presente repassado do contato russo. De volta aos Estados Unidos, a investigação se intensificou. Nicholson foi impedido de assumir um cargo de chefe de estação no exterior para mantê-lo dentro dos Estados Unidos da América. Nicholson foi transferido para um novo cargo de supervisão na sede da CIA, como chefe de uma divisão do Centro Antiterrorista. Com ele estava John Maguire, experiente oficial de operações da CIA que seria seu vice. A missão de Maguire era se aproximar de Nicholson, conquistar sua amizade e reunir provas finais para a prisão. Uma câmera de orifício foi instalada secretamente no teto do escritório dele na sede da CIA em Langley. Sua correspondência foi interceptada e o notebook foi legalmente revistado. Investigadores recuperaram arquivos apagados com informações confidenciais sobre Rússia, Chechênia e Ames, descompressão. A mesa de Maguire foi colocada para vigiar Jim, com uma linha telefônica verde conectando-o diretamente a agentes do FBI em um prédio vizinho. Sempre que Jim saía de sua mesa, Maguire imediatamente alertava a equipe de vigilância. Nicholson, demonstrando uma arrogância fatal, confiou um pouco demais em seu novo assistente. Ele ficou relaxado e descuidado na espionagem. Em uma ocasião, no dia 9 de outubro de 1996, ele levou Maguire a uma agência dos Correios, onde seu interesse peculiar por selos comemorativos muito específicos imediatamente chamou a atenção do experiente Maguire. Nicholson preparava um envio clandestino. Mais tarde, ele foi visto colocando um pacote em uma caixa na agência dos Correios local. O mais incriminador foi que Jim Nicholson logo apareceu na câmera escondida, fotografando documentos confidenciais em seu escritório. Enquanto Maguire realizava vigilância dentro de Langley, agentes do FBI se preparavam para operações mais intrusivas.
Eles compraram um modelo idêntico da minivan de Jim para praticar desmontá-la, procurando por compartimentos secretos onde ele pudesse guardar materiais confidenciais ou equipamentos de espionagem. Em agosto de 1996, enquanto Jim estava em uma missão oficial da CIA em Beirute, agentes do FBI realizaram uma busca secreta em sua minivan no estacionamento de Langley. Eles acharam um laptop Toshiba e fizeram uma cópia espelhada do disco rígido, incluindo arquivos e fragmentos apagados que Jim pensava ter excluído para sempre. O conteúdo do laptop confirmou o que os investigadores já sabiam. Eles encontraram uma carta de instrução do agente russo de Jim e evidências de que ele havia copiado milhares de arquivos confidenciais para o computador antes de apagá-los dos diretórios do programa. Os fragmentos recuperados mostraram perdas graves de inteligência, tentativas russas de recrutar agentes da CIA, resumos dos interrogatórios de Aldrich Ames e relatórios de operações militares russas na Chechênia. Um disquete de 35 polegadas continha informações ainda mais sensíveis, detalhes sobre agentes de acesso, ou seja, cidadãos comuns, fornecendo informações de inteligência, resumos de relatórios da CIA sobre a economia russa e o sistema bancário, informações sobre tecnologia de radar de alta frequência e projetos de sistemas de armas submarinas. O mais devastador de tudo eram os nomes, biografias e missões de centenas de agentes em treinamento de carreira, muitos dos quais Jim havia treinado pessoalmente na fazenda. Esses agentes seriam as armas secretas da América na guerra de inteligência. Agora, suas identidades já estavam com os russos antes mesmo de iniciarem suas carreiras. Em outubro de 1996, o FBI entrou na fase final da investigação. Eles compraram a casa ao lado da de Jim, em Burke, Virgínia, e colocaram agentes disfarçados para vigilância 24 horas. Através das paredes finas, eles ouviam sons misteriosos de batidas vindos do quarto de Jim tarde da noite. Uma entrada secreta de observação revelou a fonte das batidas, o laptop Toshiba de Jim e um scanner de documentos. Ele estava fotografando e digitalizando documentos confidenciais em seu quarto, criando cópias digitais para enviar aos seus contatos russos. Após uma investigação de 22 meses, a força-tarefa reuniu todas as provas de que precisava. Era a hora de agir. Em 16 de novembro de 1996, Harold James Nicholson foi ao Aeroporto Internacional de Dulles para embarcar rumo à Suíça, onde teria outra reunião com seus contatos da Serviço de Inteligência Estrangeira da Rússia. Isso nos traz de volta ao ponto de partida. Enquanto atravessava o pátio do aeroporto, ele foi cercado por agentes do FBI e preso. Na bolsa da câmera, ele levava filmes não revelados, com fotos de informações confidenciais de defesa dos Estados Unidos da América. Enquanto isso, o FBI invadiu a casa de Nicholson, revirando tudo em busca de mais evidências. Durante todo esse tempo, 2 filhos adolescentes observavam tudo em choque. Jim Nicholson foi acusado no Distrito Leste da Virgínia de conspiração para cometer espionagem. A acusação previa prisão perpétua sem liberdade condicional, e promotores disseram que, em certas condições legais, a pena de morte também era possível. Embora fosse improvável que isso acontecesse, as provas contra ele, descritas na denúncia e depoimentos, eram esmagadoras. Incluía um padrão de renda não explicada que totalizava mais de $120 mil, a descoberta de documentos confidenciais em sua posse e computador, sem relação com suas funções. Cartas interceptadas pelo FBI e vídeos dele fotografando arquivos secretos na CIA. Diante dessa montanha de evidências, Nicholson fez o que a maioria das pessoas racionais faria. Ele fez um acordo. Em março de 1997, ele fez um acordo judicial e se declarou culpado de conspiração para espionagem. Uma condição essencial do acordo era que Nicholson colaborasse integralmente com os investigadores e participasse de longos interrogatórios para avaliar os danos. O governo precisava saber exatamente o que ele havia comprometido. O quadro que surgiu dos interrogatórios de Nicholson foi devastador. O dano mais grave foi ao capital humano da CIA. Vários agentes, trabalhando sob a cobertura mais profunda, tiveram que ser retirados de suas missões, suas vidas foram colocadas em risco
e suas carreiras irrevogavelmente alteradas. A traição dele aos trainees da fazenda comprometeu uma geração de futuros espiões, cujas carreiras acabaram antes de começar. A traição de Nicholson forçou a CIA a assumir o pior cenário possível. A agência foi obrigada a cancelar operações de inteligência e realocar agentes de missões importantes. O impacto total dessa perda, a inteligência crítica que nunca foi coletada e as decisões políticas tomadas sem ela, foi considerado incalculável. Em 3 de junho de 1997, Jim Nicholson foi sentenciado por um juiz federal. Ele fez um pedido de desculpas hesitante e choroso, alegando que sua motivação era um desejo equivocado de sustentar seus 3 filhos e de se redimir por suas falhas como marido e pai. O juiz o sentenciou a 23 anos e 7 meses de prisão federal. Nicholson estava preso na Instituição Correcional Federal em Sheridan, Oregon. Essa prisão foi escolhida para permitir que ele mantivesse contato com seus filhos e pais idosos. Esse ato de misericórdia acabaria se mostrando um erro crítico. Atrás das grades, o prisioneiro experiente e carismático virou figura respeitada entre os colegas de cela. Ele liderava os cultos mormons e servia como mentor para os prisioneiros mais jovens. Mas, mais uma vez, Jim Nicholson estava jogando um jogo duplo. De sua cela na Federal Correctional Institution, Sheridan, ele começou a planejar restabelecer contato com seus agentes russos. As motivações dele eram 2. Sentia ter direito a uma pensão pelos segredos que já vendera, e ele acreditava que ainda possuía informações valiosas e sensíveis ao tempo que poderia monetizar. Antes de se tornarem obsoletas, as primeiras tentativas dele, em 2000, foram grosseiras. Ele tentou convencer outros detentos a pedir que seus familiares enviassem cartas ao governo russo durante as visitas. A notícia dessas tentativas acabou chegando ao FBI através do sistema prisional, mas nada foi feito imediatamente devido à ausência de provas concretas. Quando Nicholson percebeu que seus planos de restabelecer comunicação com os russos não tinham funcionado, ele bolou algo que atingia um pouco mais perto de casa. Em 2006, Nicholson voltou sua atenção para seu filho mais novo, Nathan. Na época, Nathan, estudante de 22 anos na Lane Community College, ainda enfrentava as consequências da condenação do pai. Nathan sempre via seu pai como herói e acreditou por muito tempo que ele foi condenado injustamente. Ele até tentou seguir os passos do pai entrando para o exército e treinando como paraquedista, mas teve suas ambições militares interrompidas por uma lesão durante um salto de paraquedas. Em 2004, após uma dispensa honrosa, Nathan trabalhou em uma pizzaria local no Oregon. Ele valorizava visitar as prisões sassânidas com o pai, aproveitando para perguntar sobre suas experiências no exército e na CIA, sonhando em seguir seus passos. Em Nathan, Jim Nicholson via o agente perfeito, alguém que o amava incondicionalmente, acreditava em sua inocência e provavelmente faria qualquer coisa para conquistar a aprovação do pai. Jim Nicholson, um oficial de caso treinado da CIA, com décadas de experiência em identificar e explorar vulnerabilidades, reconheceu a lealdade inabalável do filho e sua necessidade desesperada de aprovação paterna. Ele treinou Nathan de forma sistemática, usando suas habilidades profissionais para manipular o filho e torná-lo um espião. Jim usou termos religiosos para dizer que Deus tinha outro plano para Nathan e que a fé o guiaria nas missões, muito maiores do que aquelas realizadas por homens e seus exércitos. Nicholson apresentou a conspiração como uma missão empolgante, heróica e clandestina que permitiria a Nathan finalmente deixar seu pai orgulhoso. Não demorou para Nathan se animar com a ideia. Pai e filho desenvolveram um sistema para trocar mensagens durante as visitas à prisão, usando guardanapos. Jim contrabandeava mensagens fingindo assoar o nariz ou escondendo-as sob o arco do sapato. Nathan aprimorou o sistema ao sugerir usar a pasta de rascunhos de um e-mail compartilhado do Yahoo como ponto morto moderno. As mensagens nunca seriam de fato enviadas entre computadores. Eles só acessavam a mesma conta e checavam a pasta de rascunhos, evitando o tráfego de e-mail rastreável. Sob a tutela de seu pai, Nathan se tornou um agente entusiasmado, embora ingênuo. O plano de espionagem do pai e do filho
foi ativado em outubro de 2006. Nathan, seguindo as ordens do pai, foi a São Francisco e, com ousadia, procurou a embaixada russa. Sua oferta de vender segredos foi recebida com ainda mais ceticismo do que a oferta de seu pai antes dele. Eventualmente, no entanto, o Serviço de Inteligência Estrangeira da Rússia aceitou a oferta de Nathan. Os russos não estavam interessados no plano do seu ex-espião de tirá-lo da prisão usando um helicóptero, mas o que realmente interessava a eles eram os segredos ainda guardados na cabeça de Jim Nicholson. Assim, um estudante universitário de 22 anos se tornou um mensageiro internacional de espionagem. Nos 2 anos seguintes, ele fez uma série de viagens internacionais para se encontrar com agentes russos em locais que incluíam São Francisco, Cidade do México, Lima, no Peru e Chipre. No total, ele coletou mais de $47 mil em dinheiro em nome de seu pai, que depois distribuiu para membros da família conforme orientado por Jim. Que informação ele estava passando para eles? Os russos queriam detalhes sobre como a espionagem de Jim foi descoberta, quem o interrogou após a prisão e as especificidades de suas missões e transferências na CIA até sua captura. Isso era valioso para a contra-inteligência, saber como sua operação anterior foi comprometida e como a inteligência americana reagiu. Enquanto Nathan conduzia espionagem em 3 continentes, a contra-inteligência americana estava lentamente despertando para a ameaça renovada representada por Jim Nicholson. O avanço ocorreu no fim de 2007, quando analistas da CIA notaram peculiaridades nas ligações e cartas de Jim para Nathan. Eles pareciam falar muito sobre dinheiro e países com forte presença diplomática russa. Que estranho. Investigadores do escritório do FBI em Portland começaram a monitorar as comunicações de Nicholson mais de perto e, de forma crítica, colocaram seu filho Nathan sob vigilância. Instalaram escutas no carro de Nathan, grampearam seus telefones e monitoraram e-mails. O FBI reuniu aos poucos as tramas internacionais orquestradas de uma cela no Oregon. Em 2007, Nathan viajou a Lima, Peru, para vender mais informações confidenciais ao pai. Embora eles tenham perdido sua saída dos Estados Unidos, na volta, o FBI fez Nathan ser desviado pela alfândega, onde seu caderno azul foi apreendido e fotografado secretamente. O pequeno livro azul se mostrou fundamental, detalhando seus encontros com agentes russos, além de endereços, nomes de código, sinais de reconhecimento e perguntas que ele pretendia repassar ao seu pai. O FBI optou por não agir naquele momento, querendo pegar Nathan em flagrante cometendo espionagem. Os investigadores vigiaram Nathan pelos próximos 12 meses. Finalmente, em dezembro de 2008, Nathan viajou de avião para Chipre. Ele foi vigiado de perto e, crucialmente, foi filmado do lado de fora de um Thank God It's Fridays, recebendo dinheiro de um oficial da inteligência russa. Em dezembro de 2008, Nathan Nicholson foi preso em seu apartamento, logo após retornar aos Estados Unidos. Uma busca inicial em sua casa encontrou $9.500 em dinheiro escondidos na mesa de cabeceira. Após a prisão e confrontado com as evidências e a dura realidade de seus próprios crimes e da manipulação de seu pai, Nathan escolheu cooperar totalmente com o governo dos Estados Unidos. A decisão de Nathan foi essencial para criar um novo caso contra seu pai como parte de um acordo judicial. Nathan detalhou toda a conspiração de 2 anos, explicando como seu pai o manipulou, passou instruções e dirigiu as reuniões e a lavagem de dinheiro. Em janeiro de 2009, pai e filho foram indiciados. Em vez de espionagem, eles foram acusados de conspiração para atuar como agentes de um governo estrangeiro e conspiração para cometer lavagem internacional de dinheiro. Embora pai e filho enfrentassem as mesmas acusações, os desfechos legais para os 2 homens foram muito diferentes. Nathan foi visto pelos promotores e pelo tribunal como uma vítima do esquema corrupto de seu pai. O memorando de sentença do governo destacou que Harold Nicholson, oficial treinado da CIA, usou suas habilidades para manipular e influenciar seu filho. O governo afirmou que Jim Nicholson fez do filho um instrumento involuntário em um esquema que o expôs a risco legal e físico. Em janeiro de 2011, aos 60 anos, Jim Nicholson foi condenado a mais 8 anos de prisão federal. Nathan foi condenado à liberdade condicional e a prestar serviços comunitários
sem tempo de prisão. O caso Nicholson se tornou um estudo de caso sobre as vulnerabilidades que ainda afligem a inteligência americana. Mesmo sob segurança reforçada, enquanto a agência se recuperava do escândalo de Eldridge Ames, Nicholson conseguiu acessar e fotografar documentos confidenciais usando equipamentos da CIA em uma instalação da CIA, mesmo estando sob algum grau de suspeita. Talvez mais importante, a segunda conspiração revelou uma categoria totalmente nova de ameaça. Nunca antes um espião condenado havia conseguido orquestrar com sucesso uma nova operação de espionagem de dentro da prisão. O caso forçou o Departamento de Prisões e o FBI a reconsiderarem como monitoravam e restringiam as comunicações de agentes de inteligência presos. A CIA, por sua vez, implementou um monitoramento financeiro mais rigoroso de seus funcionários, aumentou a frequência dos exames de polígrafo e reforçou as medidas de segurança física em suas instalações. A instalação de câmeras de vigilância em escritórios que contêm materiais confidenciais tornou-se prática padrão, em parte como resultado direto das lições aprendidas com a investigação de Nicholson. As identidades dos agentes da CIA que Nicholson revelou nos anos 1990 impactaram a inteligência americana por anos. Os materiais de treinamento e os métodos que Nicholson revelou da Fazenda forçaram a CIA a modificar seus programas de treinamento e a desenvolver novas técnicas para preparar seus oficiais de campo. Quando Harold James Nicholson fez aquele primeiro contato com a inteligência russa em 1994, ele provavelmente achou que estava fazendo uma transação simples. Segredos por dinheiro. Ele tinha contas para pagar, um divórcio caro para bancar e um estilo de vida para manter. Parecia uma solução fácil para seus problemas financeiros. Jim Nicholson recebeu pouco menos de $20 mil dos russos ao longo de uma década de espionagem. Em troca, Nicholson sacrificou carreira, reputação, liberdade, família e legado, arriscando muitas vidas durante esse período. Jim Nicholson foi libertado da prisão federal em 24 de novembro de 2023, após cumprir mais de 27 anos de suas sentenças combinadas. Seu filho, Nathan, tentou construir uma nova vida livre da influência e manipulação de seu pai. Não se sabe se Jim Nicholson voltou a ter contato com sua família, incluindo a ex-esposa afastada, Lori, e seus filhos. O relacionamento dele com seu filho Nathan parece ter sido rompido de forma definitiva,